Os números do setor automotivo mostram um mercado em declínio no Brasil, em toda a cadeia produtiva. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascop TV. E eu converso agora com Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da TOV Corretora. Como é que acontece isso aqui no Brasil? Você acumulou uma queda total entre automóveis de passeio e veículos comerciais, de indústria de produção, uma queda total de 16% em 12 meses, né, finalizados em março. Isso acontece basicamente porque, do lado das famílias que compram os automóveis que estão aí, né, de passeio, elas, num cenário de incerteza tão grande como que a gente tem, o desemprego está aumentando, as contratações estão diminuindo, a gente olha diariamente os dados do mercado de trabalho, ou mensalmente, aliás, os dados de mercado de trabalho, eles estão mostrando o mercado de trabalho se contraindo, né? Os pequenos negócios estão vendendo menos, né? A renda das pessoas está cada vez mais incerta no futuro. Então as pessoas vão comprometer cada vez menos um pedaço importante da sua renda comprando um automóvel. O automóvel ele consome renda, é um gasto elevado. É um bem de consumo durável. Então as famílias reduzem o gasto, então isso mostra a queda dos automóveis. E do lado das indústrias, né, das empresas de ônibus, das empresas que compram caminhões, os investimentos também estão caindo por conta das incertezas da economia, né? O crédito está muito mais escasso nesse momento, as taxas de juros subiram e o mais importante, os gastos governamentais em infraestrutura também estão caindo. Então a demanda total por caminhões, por ônibus, tem sido reduzido. Isso explica, portanto, um cenário de redução de gastos das famílias e das empresas como investimento. A crise na Petrobras levou a isso também? A crise da Petrobras tem um papel crucial, né? Junto com todo o esforço fiscal que o governo está fazendo, quando o governo reduz os seus gastos, e isso está acontecendo no Paraná, isso está acontecendo em São Paulo, isso está acontecendo em Minas, está acontecendo no Rio de Janeiro, não é só na escala federal, na escala municipal e estadual, os governos estão contraindo seus gastos. Ao contrair os seus gastos, eles reduzem a demanda por investimentos. Isso acontece também com a Petrobras. A Petrobras tem um cronograma de gastos anual da ordem de 80 bilhões de reais. Né? E ela paralisou seus gastos. Isso é uma montanha de dinheiro para a economia como um todo. Ela afeta toda a produção de navios, de plataformas, né? Há várias cidades que estão esperando a Petrobras voltar a trabalhar, a operar normalmente, para poder contratar pessoas e fazer com isso os seus dispêndios de investimento. Tudo isso está parado. E o impacto disso na taxa de desemprego aqui no país? Já está se mostrando. No passado nós tínhamos uma média nós tínhamos criação de emprego de 2007 até 2013, entre 800 e 1.200.000 empregos por ano. Ano passado foram 300 mil empregos apenas criados, empregos formais. Nesse primeiro trimestre a gente teve uma criação negativa de empregos, ou seja, teve destruição de vagas de trabalho. Né? A taxa de desemprego ela deve sair da faixa que estava aí de 5,5%, deve subir uma taxa de 8%. Isso afeta todo o consumo das famílias, evidentemente. Além de uma economia estagnada, o excesso de carros nos grandes centros pode também levar a esse problema no setor automotivo aqui do país? Eu creio que não, porque existe uma questão que está associada, vamos pensar assim, a frota de automóveis no Brasil, ela chegou a aumentar, ela vem aumentando a uma taxa acelerada nas últimas décadas e estabilizou, vamos dizer, as vendas de automóveis se estabilizaram num patamar em torno de 3 milhões de unidades ano. Né? Ela vai continuar crescendo até o ponto em que a quantidade de 10 anos atrás, por exemplo, chegou a 3 milhões de carros. Aí o que acontece? A quantidade de automóveis para de crescer e se estabiliza. Então a mesma quantidade que entra no mercado, sai. Esse crescimento é cada vez menor. Ainda havia muito espaço para a gente comprar carro, havia muita gente sem carro no Brasil, porque nós ficamos muitos anos sem crédito de longo prazo. E o crédito de longo prazo permite pessoas comprarem automóveis. Então quando o crédito começou a surgir, 10, 12 anos atrás, a demanda por automóveis explodiu, né? Isso fez com que os centros
todos os centros, você vai em Manaus, você vai em qualquer capital brasileira, qualquer cidade acima de 300 mil habitantes hoje tem congestionamento, mas eu acho que esse é um cenário que veio para ficar. E a demanda por automóvel deve ficar nesse nível. O que a gente está vendo aí é um cenário temporário, mas eu acho que daqui a alguns, vou dizer, daqui a 2 anos, volte a se normalizar, a crescer novamente. Pedro Paulo Silveira, muito obrigada pela sua participação aqui na Educascal TV. Eu que agradeço o convite e uma boa tarde. Muito obrigada. Luciane Miranda para o São Paulo Direct, da Educascal TV.